O milionário barbeiro descobre que a mendiga negra viúva tinha um marido que nunca existiu. Era um dia comum na barbearia de Miguel. Ele, um barbeiro de 30 anos, enfrentava a rotina em uma cidade marcada pela desigualdade. A barbearia, pequena e simples, tinha o cheiro de pomada e a luz amarelada que filtrava pelas janelas cobertas de poeira. Mas a vida de Miguel estava prestes a mudar para sempre. Enquanto ele organizava seus utensílios, um alvoroço do lado de fora chamou sua atenção. Curioso, ele se aproximou da porta e viu Rosa, uma mulher em situação de rua, de pele escura e cabelos desgrenhados, discutindo com um grupo de jovens que riam e apontavam para ela. Mas havia uma força nela, uma dignidade que era quase palpável. Os olhos dela brilhavam com uma determinação feroz, como se ela fosse uma rainha perdida em um mundo de espinhos. Miguel sentiu seu coração apertar ao ver a humilhação que ela enfrentava. Então ele a convidou para entrar. Um gesto simples, mas caro. Ela hesitou, mas ao perceber a bondade nos olhos dele, aceitou. Rosa se sentou na cadeira de barbeiro como se estivesse em um trono. Miguel começou a cortar seu cabelo, e durante o processo, ela começou a contar sua história. Falou de um marido que ele nunca conhecera. Um homem que supostamente havia morrido em um acidente. Miguel percebeu que, apesar do que ela mesclava de dor e tristeza, havia um mistério a cercar essa figura. Algo estava errado. Por que um marido que nunca existiu? Por que alguém iria inventar tal história? Enquanto ele avançava com as lâminas, Rosa revelou que sua vida, na verdade, foi destruída por figuras poderosas da cidade, pessoas que pareciam imunes às consequências de seus atos. Miguel escutava com atenção, sentindo uma conexão crescente. A tragédia daquela mulher o impactava de forma indescritível. Era como se ela tivesse um véu sob sua vida que escondia verdades sombrias. Ele queria entender mais, mas a conversa deles foi cortada bruscamente por um homem que entrou na barbearia com ares de autoridade. Sua presença sufocante. "Estamos de olho em você, Rosa", disse ele com uma voz gélida, olhando diretamente para Miguel. O ar ficou pesado. Miguel sentiu seu coração disparar. Não se meta na vida dela. As palavras desse estranho ecoavam na mente de Miguel, e um nó se formou em sua garganta. Ele se viu em um dilema. Deveria continuar ajudando Rosa ou se afastar para preservar sua segurança? Quando Rosa saiu da barbearia, a tensão permanecia no ar como um trovão prestes a estourar. Miguel decidiu se envolver. Era mais fácil ignorar, mas seu coração pulsante não o deixava em paz. Com um desejo quase incontrolável, ele começou a investigar o que havia por trás da história de Rosa, enquanto o medo corria em suas veias. O que poderia acontecer se ele descobrisse a verdade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel não conseguia parar de pensar em Rosa. A conversa deles, o jeito como ela se sentou na cadeira, o olhar dela ao falar do marido que nunca conhecera. O ar estava pesado, e a sensação de que algo estava profundamente errado não o deixava em paz. Ele decidiu que precisava descobrir a verdade. Naquela noite, ele vasculhou pela internet, esperançoso e apavorado ao mesmo tempo.
As luzes da barbearia estavam apagadas, mas sua mente fervilhava. Algo não se encaixava. Ele leu sobre desaparecimentos na cidade, casos de pessoas que eram vistas pela última vez em circunstâncias duvidosas. Rosa não era a primeira a ser apagada da memória coletiva. Enquanto buscava, de repente, recebeu uma mensagem anônima. Pare de procurar pela Rosa. Coisas que você não consegue imaginar estão à espreita. O coração dele disparou. Ponto. Miguel olhou pela janela, achando que alguém estava observando. Era noite, e a escuridão parecia mais densa do que nunca. No dia seguinte, ele se encontrou com Rosa novamente. Queria saber mais, mas a atenção do homem que havia ameaçado estava em sua mente. Você tem muitos segredos, não tem? Perguntou ele, observando como ela fingia desviar o olhar. Rosa sorriu, mas havia algo sombrio em seu sorriso. Querido, todos temos segredos. Miguel decidiu seguir Rosa após a barbearia. Ele a viu entrar em um beco escuro. Esperançoso, mas receoso, ele a seguiu, desconfiado do que poderia encontrar. As sombras eram espessas e a atmosfera pesada. Ele não sabia que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Quando ele se aproximou, viu rosas em um altar improvisado. Várias velas ardiam ao seu redor, e no centro, uma foto de um homem. Miguel se aproximou devagar. Era o homem que Rosa mencionara. Porém, algo o chocou. Ele reconheceu aquele rosto. O terrível nó na garganta aumentou ainda mais quando percebeu que o homem era ninguém menos que o mesmo que havia ameaçado Rosa na barbearia. Qual é a conexão? Miguel sussurrou para si mesmo, aturdido. A verdade estava se formando em sua mente, como uma tempestade. Ele queria voltar atrás, mas não conseguiu. Uma voz ecoou vindo das sombras. Era o homem da barbearia. Eu avisei para não se meter. Miguel virou-se, o coração na boca. Mas antes que pudesse reagir, o homem já estava diante dele, os olhos carregados de uma fúria inexplicável. Essa mulher não é o que você pensa. Era uma declaração pesada, carregada de mistério. Miguel sentiu o chão se mover sob seus pés. Estrondos de sentimentos conflitantes invadiram sua mente. A quem ele deveria acreditar? O homem ameaçador ou a mulher que parecia tão quebrada e forte ao mesmo tempo? A verdade sobre Rosa começava a parecer um labirinto de mentiras. Foi então que ele viu algo no fundo do beco. Uma caixa antiga. Abra-se desejar, mas saiba que pode ser sua ruína, ecoou a voz do homem. O coração dele pulsava. O que havia dentro da caixa? E mais importante, qual era a verdadeira história de Rosa? A pressão se intensificou. A resposta estava ali, mas Miguel hesitava, temeroso do que poderia descobrir. Qual seria o custo de saber a verdade? E, principalmente, como isso tudo afetaria tudo o que ele sentia por Rosa? A história estava em um ponto de ebulição, e Miguel sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele se afastou da caixa, olhando para o homem. Qual é o seu jogo? A tensão era palpável, mas antes que alguém pudesse responder, um grito ecoou do beco. A noite ficou ainda mais escura, e tudo mudou de novo. Quando Miguel estava prestes a perguntar ao homem o que ele realmente queria, um grito profundo e angustiante ecoou pelo beco. O som fez seu sangue congelar. Rosa! Ele gritou, seus pés se movendo involuntariamente na direção do grito. A tensão na atmosfera se tornara insuportável. O homem ameaçador estava ainda mais próximo, seu olhar fixado em Miguel, com uma tempestade de raiva e desespero. Não vá lá!
Mas era tarde demais. Miguel já havia cruzado o caminho, o coração disparado como um tambor ensandecido. Ele se afastou da caixa, ignorando a advertência, só pensando em Rosa e no que poderia ter acontecido. Ele não estava preparado para a cena que o aguardava. No fundo do beco, encontrou Rosa caída, com os olhos fechados e um líquido escuro ao seu redor. O cheiro era nauseante. Miguel se ajoelhou ao lado dela. O pânico crescia como uma onda enorme. Rosa, acorde! O que aconteceu? Ele a sacudiu levemente, mas não obteve resposta. Foi quando ele notou algo estranho em seu pescoço. Uma pulseira com entalhes intricados. Ele já tinha visto aquilo antes. Miguel engoliu em seco. Era a mesma pulseira que o homem mostrava em uma foto que vira na internet. A conexão estourou na mente dele como um balão, e o horror se espalhou. Ele olhou para o homem com fúria. O que você fez com ela? O homem hesitou, todo o seu ar autoritário se dissipando. Ele parecia estupefato, agora como uma sombra ofuscada pela luz. Não fui eu, disse. Rosa estava envolvida com coisas que você não pode entender. Os olhos de Miguel ardiam. O que é isso? Ele olhou para a caixa antiga que estava atrás dele. Era como se a caixa gritasse por sua atenção. O homem, agora trêmulo, disse: Você não sabe o que está se metendo. Rosa, ela não é quem você pensa que é. Miguel sentiu a terra se mover sob seus pés. O que você está dizendo? A cada sílaba, o nó na garganta ficava mais apertado. Ela me contou sobre o marido, sobre o que aconteceu com a vida dela. Então, quem ela realmente é? Foi então que a verdade despencou como uma bomba. O homem olhou com um misto de medo e tristeza. Rosa não era apenas uma viúva. Ela fez parte da história que envolve você também. E todos os outros desaparecidos. Era uma armadilha o tempo todo, Miguel. O mundo girou ao redor de Miguel. As palavras dele pareciam pegar fogo no ar. O que você quer dizer? Eu não posso falar. Não aqui, disse o homem, com o pânico estampado no rosto. Ele parecia se debater em um mar de arrependimento. Se você abrir aquela caixa, pode desvendar segredos que não foram feitos para serem revelados. Pode arruinar não só sua vida, mas a vida de muitos outros. De repente, um ruído cortou o silêncio. Sirenes. O barulho se aproximava, aumentando a tensão. Isto não acaba aqui, Miguel. E com isso, o homem virou-se e fugiu, desaparecendo nas sombras, deixando Miguel sozinho, com a Rosa desmaiada e a caixa inquietante perto de seus pés. Os gritos e o alvoroço se aproximavam rapidamente. Miguel olhou para a caixa, o desespero tomando conta de seu ser. Com um último olhar para a Rosa, ele se perguntou se deveria abrir, se isso tudo realmente era sobre ela, ou um jogo terrível mais profundo. O que poderia suceder nessa noite carregada de segredos? O que ele estava prestes a descobrir poderia mudar tudo, ou acabar de vez com ele. E assim, no limiar entre a verdade e a brutalidade, Miguel hesitou, o futuro pesando pesado em seus ombros, perguntando a si mesmo o que havia realmente dentro daquela caixa e qual era a autêntica natureza de Rosa. Miguel ficou paralisado. O que estava acontecendo? Rosa estendida no chão, o líquido escuro ao seu redor fazia seu estômago revirar. Ele olhou de novo para a caixa. A tentação de abri-la era quase insuportável, mas o grito ainda ecoava na sua mente. E a única coisa que importava naquele momento era Rosa. Tocou o pulso dela. O coração dele disparava.
Rosa, por favor, acorde! Mas nada. O desespero invadia cada célula do corpo dele. Ele olhou para o beco, procurando ajuda, mas a escuridão parecia envolvê-lo. As sirenes ainda estavam distantes, mas o som da cidade parecia mais ameaçador do que nunca. O que ele deveria fazer? Chamar alguém? Mas isso significaria expor tudo o que estava acontecendo, tudo o que ele havia descoberto. Então, uma ideia surgiu nele. Rosa, eu sei que você está ouvindo. Por favor, me ajude a entender. Ele fechou os olhos, tentando lembrar-se da conversa que tiveram. Você falou sobre seu marido. E sobre segredos. O que você queria dizer? E nesse momento, algo curioso aconteceu. Percebeu que a pulseira em seu pulso parecia brilhar suavemente à luz das velas. Ele nunca havia notado antes, mas agora parecia pulsar com uma energia própria. A caixa começou a girar em seus pensamentos, mencionando segredos, e Miguel se aproximou, a mão tremendo. Se eu abrir, será que você vai me contar a verdade? Ele hesitou, mas então ouviu passos rápidos se aproximando. Não havia tempo a perder. Com um golpe de determinação, ele se curvou e abriu a caixa. Dentro, encontrou uma coleção de fotografias. Ao olhar mais de perto, seu sangue gelou. Ponto. Havia Rosa, mas também havia outras mulheres. Todas com olhares de dor. E todas parecidas de alguma forma. Era como se todas compartilhassem uma história, uma verdade oculta. Os rostos foram se tornando cada vez mais familiares, até que algo estalou em sua mente. Ele reconheceu uma das mulheres, sua mãe. A distância entre ele e a realidade caiu como um muro. Afinal de contas, ela também havia desaparecido anos atrás. Não, não pode ser. Ele murmurou para si mesmo. A respiração ficando irregular. A caixa continha a chave para um segredo muito mais profundo do que ele imaginava. Ali, no fundo do beco, na noite escura, todos os fios começaram a se entrelaçar. Rosa era mais do que uma mendiga em dificuldades. Havia uma conexão que ele jamais poderia ter imaginado. Foi então que o homem que havia ameaçado Rosa ressurgiu. A expressão em seu rosto era um misto de raiva e desespero. O que você fez? Você não deveria ter aberto isso. Ele avançou, mas Miguel ficou no lugar, a adrenalina subindo. Você conhecia minha mãe? Miguel gritou, apontando para as fotos. O homem hesitou. A fúria no olhar dele se transformou em uma sombra de culpa. Isso é complicado, Miguel. Você não tinha que saber. A verdade pode te destruir. Destruir? O que mais poderia acontecer? As sirenes se aproximavam, mas a iminente ameaça da polícia era agora nada comparado ao que estava prestes a revelar. Miguel sentia como se a terra estivesse se movendo. Ele queria entender. Você não pode correr agora. O que aconteceu com Rosa? O que ela tem a ver com tudo isso? Mas antes que o homem pudesse responder, uma explosão de luz encheu o beco. As luzes da polícia iluminavam cada canto, e dando um grito de desespero, o homem desapareceu nas sombras, deixando Miguel ali, sozinho, segurando a caixa e a verdade que ele ainda não entendia completamente. Rosa, por favor, acorde. A cena estava ficando caótica, e Miguel sabia que em breve as perguntas se tornariam ainda mais intensas. Ele havia entrado em um labirinto de segredos, e a única saída parecia estar ligada à mulher que estava desmaiada em seus pés. A noite não havia acabado, e ele precisava correr, não apenas por Rosa, mas pela verdade que poderia mudar tudo. Enquanto o mundo ao redor dele começava a se agitar, Miguel se perguntava:
O que eu realmente descobri? E como isso tudo está conectado? Ele já não sabia em quem confiar. Mas uma coisa era clara. Nada mais seria como antes. Miguel ficou paralisado. O horror o envolvia como uma sombra escura. Ele olhou mais uma vez para Rosa. Caiu sobre os rostos nas fotos. Sua mãe era a única imagem que saltava a seus olhos. Isso não pode estar acontecendo. Ele balbuciou, sentindo seu estômago se revirar. Quem eram aquelas mulheres? E por que havia essa conexão macabra entre elas, Rosa e sua mãe? Ele olhou novamente para a caixa, o coração disparado. As perguntas se acumulavam como um turbilhão em sua mente. Quando tudo parecia perdido em confusão, um rugido ecoou por trás dele. Miguel girou a cabeça e, para seu horror, viu um grupo de policiais se aproximando. A luz brilhante dos holofotes atravessava a escuridão do beco, e ele sabia que não podia ser pego ali. Com a adrenalina a mil, Miguel pegou a caixa e puxou Rosa para perto. "Acorde, por favor, acorde!" gritou, balançando-a levemente. Mas ela estava imóvel. O homem que havia ameaçado Rosa havia desaparecido na penumbra. Mas Miguel podia sentir a pressão crescendo ao seu redor. "Você precisa ir agora! O que está fazendo?" Alguém gritou do fundo do beco. Era um dos policiais, e a preocupação em seu tom não transmitia raiva, mas urgência. O sentimento de desespero se espalhou pela mente de Miguel, enquanto ele olhava para o corpo inerte de Rosa, e em um impulso decidiu que não podia deixá-la para trás. "Me ajude!" ele implorou ao policial. Ergueu Rosa enquanto o mundo ao seu redor girava. O som da sirene se aproximando a cada segundo. "Ela precisa de ajuda." O policial hesitou, mas então avançou, pegando Rosa pelos ombros e ajudando Miguel a levantá-la. Mas antes que pudessem dar um passo, um grito desesperado cortou o ar. Uma mulher que estava entre os policiais começou a empurrar as pessoas para o lado, seus olhos fixos em Miguel. E quando ela finalmente chegou até ele, o corpo paralisou. Era uma mulher que Miguel conhecia, mas não havia reconhecido de imediato. Ana, sua irmã desaparecida há anos. "Miguel, é você?" A voz dela tremia, e o mundo pareceu desmoronar ao seu redor. O chão sob seus pés pareceu sumir. Miguel sentiu como se tivesse sido atingido por um trem. "Ana, mas você estava morta. Todos disseram que você tinha desaparecido." A incredulidade deixou seus lábios secos. Ela não era parte daquela história sombria. Não poderia ser. As lágrimas escorriam pelo rosto de Ana enquanto ela olhava para Rosa, a expressão dela transformando-se em terror. "Eu não posso acreditar. O que você está fazendo aqui?" A confusão dominava sua voz, e o pânico tomou conta do beco. Miguel olhou para a caixa em suas mãos, como se ela tivesse se tornado um portal de segredos e mentiras. As peças estavam se encaixando de um jeito que ele nunca esperou. "Sabe quem ela é, não sabe?" A voz de Ana era um sussurro. "Você não pode confiar nela." E assim como um estalo, tudo que Miguel construíra em sua mente começou a ruir. O homem que ameaçava Rosa, as fotos na caixa, agora Ana afirmando que ele não deveria confiar nela. Todos os segredos começaram a se misturar, como um turbilhão, esmagando sua razão. O temporizador em sua cabeça apitava. O que mais estava escondido por baixo da superfície? Ele olhou para Rosa, sem conseguir desviar o olhar. "O que você está dizendo?" Todos os olhares estavam agora fixos nele, e a urgência poderia ser cortada com uma faca. Ana balançou a cabeça, ainda em choque.
Você não está seguro aqui. Essa mulher, ela não é apenas uma mendiga. Você pode ter se metido em um imenso problema, Miguel. O tom dela era alarmante. O feitiço que ele estava se sentindo quebrar de repente fez sentido. Por que Rosa falava sobre um marido que nunca existiu? Miguel estava paralisado. As palavras de Ana ecoavam em sua mente como um tambor surdo. Ela não é apenas uma mendiga. Você pode ter se metido em um imenso problema. A tensão no ar era densa, quase palpável, e a dor em seu coração crescia, como se 1000 facadas o cutucassem. Ele olhou para Rosa caída no chão, como um corpo sem vida. O pânico começou a invadir seu peito. Queria gritar, mas a voz travou. A cada segundo que passava, o desespero crescia. As sirenes estavam quase ali, e ele sabia que não tinha muito tempo. Ana, o que você quer dizer? O que Rosa tem a ver com você e com tudo isso? A urgência na sua voz era clara, mas Ana simplesmente sacudiu a cabeça, seus olhos arregalados, como se quisesse dizer que havia muito mais do que aquilo. E foi então que, sem aviso, Rosa começou a se mover. Primeiro um movimento sutil, e depois ela abriu os olhos, parecendo confusa e perdida. Miguel, ela murmurou, a voz arrastada. O alívio inundou Miguel. Rosa, você está bem? Mas antes que ele pudesse encorajá-la a se levantar, os olhos de Rosa se arregalaram de terror. Ela sentou-se abruptamente, apontando para a caixa em suas mãos. Não abra isso. O brilho em seu olhar se transformou em medo, e algo dentro de Miguel começou a gelar. Mas eu já abri, Rosa, ele confessou, o coração batendo forte. O que essa caixa realmente significava? Eu vi as fotos, as mulheres, minha mãe. Os olhos de Rosa se desfizeram em lágrimas ao ouvir seu nome. Você não deveria ter visto. Não é seguro. A sua voz tremia, e Miguel percebeu que havia algo muito mais perigoso em jogo do que ele jamais poderia imaginar. Nesse instante, Ana se aproximou, como uma sombra. Você não sabe, Miguel. Rosa ela faz parte de tudo isso, de um jeito que você não pode entender. Miguel estava atordoado. O que você quer dizer com parte disso? E então, num rompante dramático, o homem que havia ameaçado Rosa surgiu novamente, mas agora com uma expressão mais furiosa do que antes. O que você fez? Gritou, a voz ressoando nas paredes do beco. Você não deve brincar com o que não entende. Miguel sentiu uma onda de adrenalina. Quem é você? O que está acontecendo aqui? Mas ao invés de responder, o homem olhou para Rosa, como se ela fosse o verdadeiro alvo de sua raiva. Você não deveria ter voltado. Você fez isso tudo acontecer. O rosto de Rosa se contorceu em dor. Eu não queria, eu apenas... Mas ela foi interrompida quando o homem avançou, com um olhar intenso, como se estivesse prestes a revelar um segredo devastador. Você tem que parar de fugir do seu passado, Rosa. A tensão era opressora, e Miguel sentiu sua cabeça girar. O que passou? Ele exigiu saber, mas antes que Rosa pudesse responder, uma explosão irrompeu de dentro da caixa, como se todo o seu conteúdo tivesse encarnado um poder oculto. As fotos começaram a brilhar intensamente, e então uma imagem imensa de uma mulher apareceu, flutuando no ar parecendo viva. Os traços eram familiarmente dolorosos. Era a imagem da mãe de Miguel. Mas não era apenas isso. Ao olhar para a imagem, Miguel percebeu algo ainda mais chocante. A mulher era, na verdade,
uma versão mais jovem de Rosa. O mundo ao redor de Miguel se despedaçou em fragmentos. Não pode ser. O frio sob seus pés se transformou em um gelo profundo. As mulheres não eram apenas estranhas, mas estavam conectadas por uma história trágica que os unia. Rosa, você é... A verdade que preenchia o espaço entre eles parecia insuportável. O homem, agora em pânico, disparou. Você não entende. Miguel olhou para a imagem de sua mãe e Rosa, e tudo se tornou claro e sombrio. Aquela conexão era mais do que o acaso. O que isso significava para ele? A noite não tinha terminado, mas a revelação sombria estava bem diante dele. O destino estava se desfazendo e a verdadeira natureza de Rosa estava prestes a mudar a vida de todos para sempre. Miguel estava paralisado. As palavras de Ana ecoavam em sua mente como um tambor surdo. Ela não é apenas uma mendiga. Você pode ter se metido em um imenso problema. A tensão no ar era densa, quase palpável, e a dor em seu coração crescia, como se 1000 facadas o cutucassem. Ele olhou para Rosa, caída no chão, como um corpo sem vida. O pânico começou a invadir seu peito. Ele queria gritar, mas a voz travou. A cada segundo que passava, o desespero crescia. As sirenes estavam quase ali, e ele sabia que não tinha muito tempo. Ana, o que você quer dizer? O que Rosa tem a ver com você e com tudo isso? A urgência na sua voz era clara, mas Ana simplesmente sacudiu a cabeça, seus olhos arregalados, como se quisesse dizer que havia muito mais do que aquilo. E foi então que, sem aviso, Rosa começou a se mover. Primeiro um movimento sutil, e depois ela abriu os olhos, parecendo confusa e perdida. Miguel, ela murmurou, a voz arrastada. O alívio inundou Miguel. Ponto. Rosa, você está bem? Mas antes que ele pudesse encorajá-la a se levantar, os olhos de Rosa se arregalaram de terror. Ela se sentou abruptamente, apontando para a caixa em suas mãos. Não, não abra isso. O brilho em seu olhar se transformou em medo, e algo dentro de Miguel começou a gelar. Mas eu já abri, Rosa, ele confessou, o coração batendo forte. O que essa caixa realmente significava. Eu vi as fotos, as mulheres, minha mãe. Os olhos de Rosa se desfizeram em lágrimas ao ouvir seu nome. Você não deveria ter visto, não é seguro. A sua voz tremia, e Miguel percebeu que havia algo muito mais perigoso em jogo do que ele jamais poderia imaginar. Nesse instante, Ana se aproximou, como uma sombra. Você não sabe, Miguel. Rosa está... Ela faz parte de tudo isso de um jeito que você não pode entender. Miguel estava atordoado. O que você quer dizer com parte disso? E então, num rompante dramático, o homem que havia ameaçado Rosa surgiu novamente, mas agora com uma expressão mais furiosa do que antes. O que você fez? Gritou, a voz ressoando nas paredes do beco. Você não deve brincar com o que não entende. Miguel sentiu uma onda de adrenalina. Quem é você? O que está acontecendo aqui? Mas ao invés de responder, o homem olhou para Rosa, como se ela fosse o verdadeiro alvo de sua raiva. Você não deveria ter voltado. Você fez isso tudo acontecer. O rosto de Rosa se contorceu em dor. Eu não queria. Eu apenas... Mas ela foi interrompida quando o homem avançou com um olhar intenso, como se estivesse prestes a revelar um segredo devastador. Você tem que parar de fugir do seu passado, Rosa. A tensão era opressora, e Miguel sentiu sua cabeça girar. O que passou? Ele exigiu saber. Mas, antes que Rosa pudesse responder, uma explosão irrompeu de dentro da caixa, como se todo o seu conteúdo tivesse encarnado
um poder oculto. As fotos começaram a brilhar intensamente, e então as mulheres não eram apenas estranhas, mas estavam conectadas por uma história trágica que os unia. Rosa, você é. A verdade que preenchia o espaço entre eles parecia insuportável. O homem, agora em pânico, disparou. Você não entende o que está prestes a acontecer. O que você descobriu pode marcar o fim. Miguel olhou para a imagem de sua mãe e Rosa e tudo se tornou claro e sombrio. Aquela conexão era mais do que um acaso. A sensação de desgraça o envolveu. Rosa era mais do que uma mendiga. Ela estava relacionada a uma antiga trama de desaparecimentos, com Camila sendo a próxima na lista. Você precisa entender, sussurrou Rosa, agora com uma voz que tinha um eco de desespero. Estão vindo atrás de mim. Por isso eu me escondi. Em um instante de clareza fulminante, Miguel virou-se para Ana. Você sabia sobre isso? Sobre ela? Mas antes que Ana pudesse responder, o homem lançou-se para o lado de Rosa, a puxando para longe de todos. Você não pode deixar que eles a encontrem. Temos que sair. A cena se desenrolou em um frenesi. Miguel sentiu o impulso de defendê-la, de puxá-la de volta para ele. Mas algo não estava certo. A sombra que havia sido o homem se transformou em uma figura do passado. Alguém que ele conhecia, mas nunca esperaria ver. Aquela cicatriz no rosto, o jeito de olhar para as mulheres. Você fez isso? Uma nova revelação cortou o ar. O verdadeiro antagonista estava mais perto do que imaginou. Rosa não era apenas uma vítima. Ela tinha sido parte de uma rede. A chave para desvendar a tragédia. O homem acabara de se desmascarar. Seu pai, o verdadeiro responsável por todas as dores de diversas famílias. Não, isso não é possível, Miguel gritou, o mundo girando ao seu redor, enquanto o caos reinava. As sirenes, os gritos, as sombras, tudo começou a se desvanecer em um turbilhão. E enquanto tudo o que ele acreditava desmoronava, uma única pergunta ficou no ar. Até onde ele iria para proteger a verdade mais sombria que começou a emergir da caixa? Miguel estava paralisado. As palavras de Ana ecoavam em sua mente como um tambor surdo. Ela não é apenas uma mendiga. Você pode ter se metido em um imenso problema. O ar estava pesado, sufocando. Rosa jazia no chão, seu olhar perdido, e Miguel se sentia em um labirinto sem saída. A caixa tremia em suas mãos, quase pulsando com a energia dos segredos que carregava. Você não pode me dizer isso e esperar que eu fique parado. Miguel gritou, a frustração queimando como fogo nas veias. O homem que se apresentara como pai dele estava ali, como uma sombra amarga. Você precisa ouvir, Miguel. Ele rosnou, com os olhos envenenados. Não é o que você pensa. Nesse momento, Rosa conseguiu tomar fôlego. Miguel, a voz dela era um fio delicado. Tem coisas que você não entende. Meu passado, o seu passado, tá tudo entrelaçado. Primeiro um movimento sutil, depois ela se endireitou, o olhar em seus olhos se transformou em desespero. Você não deve ter aberto aquela caixa. Antes que ele pudesse responder, a imagem de sua mãe flutuava no ar, revelando segredos horríveis. Olha, você precisa saber. Rosa começou, mas o homem interrompeu. Basta, você não pode deixá-lo descobri-la assim. Ele se movia de forma ameaçadora, mas Rosa agora tinha uma força que Miguel não esperava. Ela precisa saber a verdade, gritou Rosa, e o próprio ar parecia tremer. Miguel, eu sou a sua mãe. As palavras explodiram como estrondos no silêncio do beco. O mundo ao redor dele parou. O quê?
Miguel balbuciou, inseguro de como reagir. O espaço encolheu ao redor deles, e a sombra do homem parecia se espalhar. O choque perfurou Miguel como um golpe de faca. A confusão tomou conta dele, deixando uma marca quente de incerteza. Não, isso não pode ser verdade. Ele olhou para Rosa, então para Ana. A revelação estava devorando sua sanidade. Você tá brincando comigo? Eu nunca brinquei com a sua vida. Rosa se levantou, agora despontando uma força não vista. A história realmente envolve muito mais do que você sabia, Miguel. As mulheres nas fotos, elas eram todas parte de um plano. Um plano que eu, por amor, não conseguia interromper. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Miguel queria acreditar, mas era difícil. E então, uma explosão de luz irrompeu do meio da caixa. Todos ficaram paralisados, enquanto um novo rosto aparecia entre as sombras. A jovem mulher parecia de algum jeito familiar. Olhos claros, cabelos escuros e um sorriso que deslizava entre a coragem e a saudade. A mãe de Miguel, ou ao menos o que seu coração desejava que fosse. Mamãe? Ele sussurrou, incrédulo. Como isso é possível? Você deve saber. A imagem dela respondeu com uma suavidade que envolvia o coração dele. Todo esse tempo, eles tentaram me silenciar porque eu sabia a verdade sobre o que estava acontecendo. E essa verdade se ligava a você, Miguel. Como um fio escondido na teia. Ana deu um passo à frente, a expressão dela mudando de fúria para um profundo desespero. Você tem que entender, Miguel. O que Rosa escondeu pode ser a única coisa que ainda pode te salvar. As sirenes estavam mais próximas agora, e Miguel sentiu a urgência nos sentidos. Mas ele não sabia se estava preparado para a verdade. Então quem sou eu realmente? Ele questionou, olhando para Rosa e em seguida para o homem, que agora estava se tornando um fantasma da história. O que eu realmente sou para você, Rosa? E naquele instante, o homem enrugou o rosto, uma sombra de raiva e arrependimento passando por ele. Antes que a resposta pudesse surgir, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um carro da polícia apareceu, e a visão de uniformes se misturou com a realidade. Miguel olhou de volta para Rosa, buscando alguma esperança, mas a resposta ficou distante como um eco. Um último grito ecoou. Isto não acaba aqui, Miguel. A tensão explodiu e tudo se dissolve em um caos de luzes e gritos, deixando Miguel mergulhado em uma mistura de dor e incerteza. Ele queria entender, mas a cada segundo, mais perguntas surgiam. A verdade estava mais perto, mas a uma distância insuportável. Miguel estava paralisado. As palavras de Rosa ecoavam em sua mente, e a tensão no ar aumentava. Um misto de alívio e confusão preenchia seu peito enquanto as sirenes se aproximavam. Ele olhou para a imagem de sua mãe, flutuando diante dele. Lembranças de um passado que parecia distante, agora tão próximo. O homem ameaçador, que por tanto tempo ele acreditara ser seu pai, parecia perder a firmeza. O que está acontecendo aqui? A pergunta escapuliu de seus lábios. Um estrondo cortou o clima tenso do beco. As luzes da polícia refletiam a incerteza no rosto de todos. Miguel, isso precisa parar! O homem gritou, mas a urgência nas palavras de Rosa o interrompeu. Você precisa entender a verdade, Miguel. Eu não sou quem você pensa. A confusão virou desespero. E quando as imagens começaram a se desmaterializar, Miguel sentiu o chão sob seus pés desmoronar. O que você quer dizer com isso? Ele berrou desesperado, enquanto um lampejo na caixa chamava sua atenção, brilhando como se soubesse que o momento da revelação tinha chegado.
Não seja ingênuo. Se souber que eu sou sua mãe, tudo o que construímos desmorona. O homem gritou de volta, mas seu olhar se desviou e ele hesitou, como se a verdade estivesse prestes a explodir. Você não pode evitar isso. Rosa interveio, sua voz firme. Os segredos não são mais seguros. O passado está aqui, Miguel. E enquanto essas palavras ganhavam vida, uma corrente de energia percorreu o beco. As luzes tornaram-se mais intensas, e em meio à confusão, Miguel viu um borrão de movimento. Foi então que tudo aconteceu tão rápido que não houve tempo para preparar o coração. O homem, que havia assumido uma postura dominante, agiu. Com um movimento desesperado, ele puxou algo do bolso. Um pequeno dispositivo, um botão vermelho brilhante. Não, não faça isso! Rosa gritou, estendendo a mão, mas já era tarde demais. O homem pressionou o botão e tudo à sua volta começou a vibrar, e uma onda elétrica varreu o beco num flash ofuscante. Gaspes de choque estouraram em sincronia. A luz se transformou em energia, e um rastro de fumaça preta começou a se espalhar. Ele está fazendo algo perigoso. Ana berrou, enquanto Miguel se sentia puxado para trás, incapaz de se mover. E então a realidade se despedaçou. O mundo girou enquanto imagens do passado entravam e saíam de sua vida. Ele viu rosas sendo queimadas, risos se transformando em gritos, rostos familiares se misturando em cenas terríveis. A caixa, que até então parecia um artefato normal, se transformou em um portal de dor e esquecimento. E enquanto a fumaça se dissipava, Miguel percebeu algo inédito. Rosa não era apenas uma viúva ou uma mendiga. Ela era uma parte crucial de tudo o que havia ocorrido. Quando a luz finalmente se acalmou, Miguel sentiu uma verdade devastadora se concretizar. O homem que ele tinha temido, o homem que alegou ser seu pai, era um antagonista em uma história que ainda não compreendia. E Rosa, a mulher que ele acreditou ser frágil e quebrada, tinha um poder que superava sua compreensão. O rosto do homem se desenhou, uma sombra de arrependimento e raiva, enquanto Miguel se perguntava o que exatamente ele tinha despertado e como isso mudaria suas vidas para sempre. Um grito cortou o ar novamente, e não era de desespero, mas um chamado. Miguel olhou para Rosa, tentando entender o que via no fundo de seus olhos, mas a incerteza fez o peito dele apertar. Uma nova luta estava prestes a começar, e pela primeira vez, ele sentiu medo do que a verdade poderia realmente significar. O ar no beco estava pesado. O brilho da caixa pulsava como um coração e Miguel sentia um nó na garganta. Tudo o que ele acreditava estar seguro estava prestes a se desmanchar. Rosa tinha revelado que era sua mãe, e isso fazia seu mundo girar. Mas o homem, seu pai, ou a figura que ele acreditava ser, olhava para eles com uma mistura de raiva e desespero. Você não pode fazer isso, Miguel. O homem gritou, sentindo que tudo estava escapando de suas garras. Essas verdades só vão te machucar. Mas Miguel estava além do medo. Ele precisava entender. Não importava o custo. Basta! Rosa gritou, levantando-se com uma determinação que Miguel nunca tinha visto. Não vou permitir que você destrua mais vidas. O universo parecia tenso ao redor deles. A luz da polícia cortava a escuridão, e os sons de sirenes se aproximavam a passos largos. Miguel olhou de Rosa para o homem. O tempo parecia parar. Você me enganou por tanto tempo, ele sussurrou. A dor nos olhos dele refletia a confusão na mente. Quem é você realmente? Um silêncio pairou,
mais pesado que os segredos do passado. Eu sou o que você precisa enfrentar, filho. O homem balançou a cabeça, como se estivesse lutando com seus próprios demônios. Mas não é o que você imagina. Rosa não é uma ameaça. Ela foi uma vítima, assim como você. O peso das palavras encheu o beco. Miguel respirou fundo, sentindo um misto de raiva e compaixão. Então, você me feriu e a deixou sofrer, é isso? O homem não respondeu. Apenas olhou para baixo, a vergonha cobrindo seu rosto. Rosa se aproximou, sua voz suave. Miguel, não é sobre o que ele fez, mas sobre como vamos consertar isso. Vamos juntos. O amor dela era poderoso, um fio de esperança em meio ao caos. As sirenes estavam lá, as luzes cortantes do lado de fora. Miguel decidiu. Eu não posso deixar essa história terminar aqui. Ele segurou a mão de Rosa e olhou para o homem. Ponto. Se você não se levantar e fazer o certo, eu nunca vou te perdoar. E então, naquele momento crucial, o homem percebeu que tinha uma escolha. Ele não poderia continuar fugindo. Eu vou ajudar, para minha própria redenção. E assim, os três se uniram. A verdade será revelada, mas isso exigiria força, coragem e um coração aberto. Enquanto os policiais se acercavam, Miguel sentiu um calor dentro de si. Era hora de contar tudo, não apenas para eles, mas para todas as famílias afetadas. Esta não é apenas minha história, é a história de muitas vidas perdidas, disse ele, olhando nos olhos de Rosa, e lenta, mas firmemente, ele começou a contar. E quando as luzes da polícia banharam o beco, uma nova esperança brotou. Os segredos não eram mais apenas sombras, mas ponte para um futuro que poderia ser reconstruído. Rosa, Miguel e o homem deram os primeiros passos juntos, uma nova narrativa começando a se desenhar. Agora, antes de terminar sua jornada, quero falar diretamente com você. Este é o momento de se inscrever no canal agora, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like se você está emocionado com esse desfecho. Você precisa inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa reviravolta. A hora de agir é agora. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos nessa nova aventura.